Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Gostei de ver, os irmãos estão aquecidos. Amém? Isso quer dizer que a glória ela pode descer. A glória ela pode descer. A glória vai descer. Aleluia. Queridos, quero pedir que a igreja se coloque em pé novamente. Aqui nós fazemos, além de ser alimentados pelo céu, nós exercitamos também o templo do Espírito Santo. Senta e levanta. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes. É uma palavra que Deus colocou ao meu coração e eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco hoje, nesta noite. Juízes, capítulo 7. Aleluia. Juízes 7, a partir do versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga me ajuda. Ajuda aí, varão. A palavra do Senhor, ela diz assim: então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais, para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba, e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver com medo e for tímido, volte e observe do monte de Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Versículo 4: contudo o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso, faze-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse irá contigo. E todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Amém? Fecha os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos primeiramente te agradecer, Deus. Nós queremos te louvar, nós queremos render graças ao Senhor, porque a tua palavra diz, Deus, que onde estiver dois reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente, e nós cremos na tua presença real neste lugar. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor venha abrir as comportas dos céus e permitir que a tua glória seja manifeste, Senhor, na tua casa, nas nossas vidas, Deus, que todos os corações que aqui estão venham ser impactados pelo poder da tua palavra, Senhor, pelo poder do teu Espírito, Deus, que o teu Espírito venha tomar, Senhor, o teu lugar sobre as nossas vidas, trazendo cura, libertação, renovo, avivamento, trazendo, Senhor, aquilo que é necessário para que a nossa vida seja mudada, e mais do que isso, que a nossa vida glorifique o teu santo nome, Pai. Senhor, que todas as muralhas, que todo o levante do inferno caia por terra agora em nome de Jesus, mas que todos os ouvidos estejam atentos, cativo, Senhor, a voz que vai sair da boca do Senhor. Senhor, usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, porque eu sou simplesmente um vaso, Senhor, um instrumento teu. A minha vida pertence ao Senhor, esta casa pertence ao Senhor, essas vidas pertencem ao Senhor, nós somos escolhidos do Senhor. Pai, nós já queremos agradecer ao Senhor, como igreja, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: o escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Eu quero ver quem são os escolhidos do Senhor nesta noite, nesta casa. Levanta a sua mão. Esse texto que nós lemos sobre a história de Gideão, sobre a história do povo de Israel,
No capítulo 6, ela começa dizendo que o povo de Israel estava sendo oprimido pelo exército inimigo. Os midianitas começaram a oprimir o povo de Deus. O povo de Deus plantava, e quando eles plantavam, os midianitas, eles vinham com os seus bois, com os seus carneiros, com as tendas, e eles tomavam posse de tudo aquilo que o povo de Deus tentava cultivar. Era uma forma que o inimigo eles estavam usando para reprimir a Israel, enfraquecer Israel, empobrecer Israel. E isso estava acontecendo. O povo não tinha mais como plantar, mas tinha terra. O povo não estava podendo mais semear, mas tinha semente. O povo começou a ter uma decadência financeira. O povo literalmente começou a empobrecer. O povo que eu estou dizendo é o povo que é escolhido, o povo que foi chamado, o povo que foi liberto, o povo que foi levantado pelo Deus que é o dono de ouro e da prata, o Deus da vitória, o Deus das guerras. Esse povo estava empobrecendo. Esse povo não estava somente em declínio financeiro, não. Eles estavam também em declínio espiritual, emocional. Eles estavam impedidos de sonhar, de avançar, de realizar. E muitas vezes nós estamos passando pela mesma situação, mesmo sendo escolhidos. Nós temos uma vontade muito grande, pastor, de ter uma vida de oração, mas nós estamos calados. Nós queremos muito estar cheio do Espírito Santo, mas somos templos vazios. Nós queremos muito estar com a nossa vida no altar, mas estamos ausentes. Eles tinham terra para plantar, mas não plantavam. Eles tinham casas para morar, mas não moravam. Eles estavam habitando em cavernas. Hoje, muitas vezes, nós temos uma casa, mas não temos condições de reformá-la. Nós temos um carro, mas não temos condição de trocar. Muitas vezes hoje estamos pagando o aluguel, mas não temos condições de comprar a nossa própria moradia. Deus abençoe, minha irmã. Nós temos vontades e somos impedidos de realizar. Nós até sonhamos, mas esses sonhos não saem do nosso pensamento. Eles não concretizam. Por quê? O que eu preciso fazer? O que Israel precisava fazer? Nessa época dos juízes não existia rei para Israel. Deus levantava um homem, uma pessoa, para que ele julgasse algum caso específico. Israel não tinha rei na figura humana. Mas Israel nunca esteve longe dos olhos, do ouvido, do coração daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A situação do povo de Israel não fez de Israel um povo sem Deus. A situação que muitas vezes nós estamos enfrentando hoje não faz de nós pessoas sem o Deus Altíssimo, sem a presença do Senhor. Deus ele está presente, Deus ele está aqui, Ele que nos escolheu, é Ele que nos chamou. Deus ele chama Gideão e diz para Gideão: através da sua vida, eu vou trazer vitória para seu povo. Ei, Gideão, ele foi escolhido para ser um instrumento na mão de Deus, uma arma na mão de Deus, para que o povo fosse liberto, para que o povo prosperasse, para que o povo voltasse a sonhar, para que o povo começasse a glorificar ao Deus de Israel. E eu quero dizer nesta noite, que eu e você, nós fomos escolhidos por Deus para que a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela seja liberta, seja próspera,
Seja uma pessoa de conquistas, pessoas de vitórias, e mais do que isso, pessoas que se prostram diante do Rei da Glória. Eu e você, nós fomos escolhidos para isso, para sermos ousados, para sermos usados, para sermos capacitados por Ele. Gideão, ele não creu de início. Gideão, quando ele recebe a visita do anjo, Gideão está no lagar malhando trigo. No lagar não se malha trigo, no lagar se pisa em uvas para fazer vinho. Gideão, ele estava usando uma estratégia de malhar o trigo no lagar, para que o inimigo não viesse tomar. Mas a partir de hoje você não vai precisar esconder nada mais do inimigo. Pelo contrário, Deus, ele vai expor a glória dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o inferno, ele vai ter que ver e vai ter que tremer, porque eles vão entender que a força não está em Gideão, mas no Deus de Gideão. A força, ela não está em mim e nem em você, mas está no Deus que nos chamou e que nos escolheu. Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele nos dá a vitória. O inimigo pode fazer o que ele quiser. O inimigo pode ser o tamanho que for. O inimigo pode ser numeroso da forma que for. Mas se Deus decretou a vitória, para o escolhido não tem escolha. O escolhido, ele vence. O escolhido, ele avança. O escolhido, ele não teme, ele não retrocede, ele não desiste. O escolhido, ele vai, porque ele sabe que ele não está só. Aleluia. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos teus braços, prenda-as na tua testa, escreve-as nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Ou seja, ouça o Senhor, viva o que você está ouvindo do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Gideão, primeiro, ele precisou ouvir. Ouça, Gideão, Deus, ele vai dar a vitória ao povo através de você. Mas Gideão, ele fez prova. É pecado fazer prova com Deus? Não é. Porque quando nós fazemos prova com Deus, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu creio, mas eu sou tão pequeno, tão falho, que eu preciso ter certeza. Malaquias 3:10 não fala? Traga os dízimos, as ofertas à casa do tesouro e fazei prova de mim. Não diz isso? E quando você faz prova dele, o que a palavra de Deus diz? Que ele vai fazer com que os seus celeiros não somente se encham, mas transbordem. Então Gideão vira para o Senhor e diz: Senhor, então eu quero fazer uma prova. Eu vou colocar um novelo de lã sobre a grama. E se realmente, Senhor, o Senhor vai dar vitória ao povo através da minha vida, que esse novelo ele amanheça encharcado e toda a grama seca, sem orvalho. Cedo Gideão se levanta e vai lá. E a resposta está lá. O novelo está encharcado e toda a grama está seca. Quando Deus decide encher a tua vida, você pode estar num deserto, mas dentro de você vai fluir um rio de águas vivas, porque Ele é Deus. Senhor, não estresse comigo,
Mas eu gostaria muito de fazer mais uma prova com o Senhor. Eu vou colocar o novelo sobre a grama. Mas agora eu quero que a grama esteja encharcada e o novelo seco. E Gedeão vai lá cedo e lá tem a resposta. A grama está encharcada, mas o novelo está seco. Ei, o deserto pode não ter vida, mas o poder de Deus faz criar oásis. Não olhe o ambiente, olhe para você, porque através da tua vida os ambientes eles são mudados, transformados. Sabe por quê? Porque o ambiente pode ter morte, mas se você está cheio de vida, é a vida que vai prevalecer num lugar que só tem morte. O povo estava preso, opresso, mas Deus decidiu trazer a libertação, trazer a restauração para o seu povo. Quantos creem nisso? Que a tua casa será restaurada. Quantos creem que o seu casamento será restaurado? Quantos creem que a sua vida financeira será restaurada? Ei, quantos creem que a sua vida espiritual, emocional e física será restaurada? Glória a Deus! Glória a Deus! Deus, Ele quer que eu e você exerça a nossa fé. E como que eu faço isso? Avançando. O escolhido, ele é impossibilitado de pensar em desistir. O escolhido é impossibilitado, impedido de pensar em retroceder. O escolhido, ele só tem um caminho, que é avançar. O escolhido, só existe um decreto da parte dos céus. Qual que é, pastor? Vencer. O escolhido, ele não tem uma expectativa de derrota. O escolhido, ele só pensa em quê? Em avançar, em conquistar. Ei, e o nome do Senhor, ele vai ser glorificado. Os escolhidos têm esse tipo de posicionamento. O escolhido, ele pensa diferente. O escolhido, ele age diferente. Porque o escolhido não é apenas escolhido, é também chamado. Gideão, convoca o povo, porque eu vou dar vitória. Gideão conseguiu reunir 32 mil homens. Quando a gente olha, parece muitos. Parece muitos. Flávio Joséfo fala que o exército dos midianitas, homens de guerra que manuseavam espadas e lanças, 420 mil homens de guerra. Mas Deus está olhando para Gideão e olhando para aquele povo e dizendo: meu Deus do céu, 32 mil, eles podem cair na vaidade, na soberba de achar que pelo número deles, eles vão conseguir a vitória. Porque a palavra de Deus, ela diz que a glória do Senhor, Ele não divide com ninguém. Eis, a conquista é minha e sua. A vitória é minha e sua. A prosperidade vem para mim e para você. A cura vem para mim e vem para você. Ei, mas a glória é dele, a glória é dele, a glória é dele. A glória é dele. A glória é dele. A glória dele, a glória dele. A palavra do Senhor, ela diz que essa peleja não é minha e nem sua. Essa peleja, ela é de Jeová. Eu não sei a luta que você está passando. Essa luta não é sua, essa luta é dele. A Bíblia está dizendo: a peleja é dele, mas o instrumento usado é eu e você. A peleja é dele, mas ele vai usar os escolhidos. Ele vai usar os escolhidos.
E os escolhidos é você e eu. João 15,16 diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Gideão chamou, mas é Deus que escolhe. Gideão é muito o povo que está contigo. Diga para que os tímidos e os medrosos voltem. Apocalipse 21:8 diz que os tímidos e os medrosos não entrarão no reino dos céus. Por quê? Por quê? Vamos ser sinceros. Algum de nós aqui não tem medo? Nunca sentiu medo? Ei, ter medo não é pecado. O que é pecado é deixar o medo sobrepor a nossa fé no Deus Criador de todas as coisas, no Deus que tem todo o poder, no Deus que sabe tudo, Deus que pode tudo. Isso que é pecado. Mas os medrosos que voltam e os tímidos são 22 mil. 22 mil voltam para casa. Por que que os tímidos e os medrosos não têm condições de pelejar, de guerrear, de tomar a frente de batalha que Deus está determinando? Vamos entender. Aleluia, Jesus. Medrosos não podem fazer a obra do Senhor, medrosos não têm condições de guerrear, medrosos estão impossibilitados de avançar, esses ficaram paralisados pelo medo. Olha o exemplo. Lá em 1 Samuel 17, nós temos uma cena onde Golias, ele afronta o povo de Deus todos os dias. E a Bíblia ela fala que quando Golias disse: eu vou desafiar qualquer um dos homens do exército de Israel, aquele que me vencer, dominará todo o meu povo, mas se eu vencer, os filisteus vão dominar. E a Bíblia fala que o rei Saul e o seu exército temeram de medo. Sabe o que eles fizeram? Nada, ficaram paralisados. O exército de Israel estavam prontos para na frente de batalha. O rei de Israel estava presente. Só que aí o rei dos reis teve que entrar em cena. O rei dos reis e senhor dos senhores, o senhor das guerras, aquele que não perde nenhuma batalha, manda o seu escolhido, de 1,60 m, sem espada, sem armadura, sem muito músculo, sem muita estatura, e diz: vai, escolhido, porque para você eu entrego ele, para você eu entrego a vitória. Você não precisa de espada, você precisa da minha palavra. Vai. E Davi chega perante Golias e diz: tu vens contra mim com espada, com escudo, com armadura, mas eu vou na força do meu Senhor. Soriandalamaná. Ei, o gigante cai. O gigante que levantar sobre a sua vida, declara a palavra. Diz para o problema: eu não estou sozinha, Deus está comigo. Diz para a dificuldade: bate em retirada, porque o Deus de Israel está comigo. O escolhido tem esse posicionamento. O escolhido não se prostra perante o inimigo. O escolhido, ele sabe que nunca estará desamparado. As lutas podem vir, as batalhas podem surgir, as muralhas podem se levantar, somente para cair, porque vai cair, vai cair. As muralhas que surgiram sobre a sua vida, elas vão cair. E se você crê da mesma forma que eu creio, elas já estão ruindo, e elas vão cair. Aleluia. O medroso é cheio de situações
receio de situações novas ou desconhecidas. É cheio de dúvida, insegurança. O medroso não depende do Senhor, e sim da sua capacidade e força. Com isso, perde muitas oportunidades. Deixa eu contar um testemunho para vocês rapidinho, que isso marcou minha vida. Nós estamos falando sobre medo. O pastor Domingos estava pregando aqui há quase 19 anos atrás. Aqui tinha uma porta. Vocês lembram que tinha uma porta aqui? Eu estava de pé mais ou menos onde está a Regiane. E o pastor Domingo pregando, ele disse assim: muitas vezes Deus, ele quer abrir uma porta para o filho, para abençoar a vida desse filho, para prosperar a vida desse filho. E muitas vezes esse filho não entra por essa porta por medo da mudança, porque está acostumado a fazer uma mesma coisa há muito tempo. E quando Deus abre essa porta, ele não entra. Esse filho não está com a sua dependência no Senhor, esse está na dependência do seu braço, do seu entendimento. E eu estava aqui, meu pai estava me chamando para trabalhar como corretor. Eu era vendedor de livros. Eu vendia livro na época, que era 4 parcelas de R$25, era R$100. Os lotes no Alphaville naquela época eram 80 mil. Quando ele falou isso, sabe que já viu aquele ditado? Ontem eu compartilhei com casados: se a carapuça serviu, faça bom uso. Quem já ouviu esse termo? A carapuça, ela não só serviu, mas ela veio bordado, Josenir. E eu olhei e comecei primeiro a pedir perdão para Deus. Falei: Senhor, me perdoa. Continuei com medo, mas eu coloquei o que? A minha força na minha fé. E eu fui. E eu cheguei no meu pai, eu falei: pai, eu quero fazer o curso de TTI. Ele falou: você tem dinheiro? Eu falei: não tenho. Eu tenho fé. Ele falou: vai lá, vê se parcela. Eu falei: parcela em 6 cheques. Você tem cheque? Eu falei: não tenho. Ele falou: dá os meus cheques. E eu comecei a fazer o curso. O inimigo começou a buzinar no meu ouvido, dizendo: e agora? Você tinha clientes para livro de R$100, cadê os seus clientes para um imóvel de R$80 mil? Eu disse: eu não tenho o cliente, mas eu tenho o Deus que abriu a porta. E se Ele abriu a porta, Ele vai sustentar, Ele vai entrar com a provisão, e o nome dEle vai ser glorificado. Porque se a porta é para mim, se a porta é para você, entra, porque Deus, Ele sustenta, Deus, Ele não erra. E eu fui, orava de manhã, à tarde, à noite. Eu orava dentro do banheiro, de joelho. Eu buscava a palavra do Senhor 60 dias, até acontecer a primeira venda. Mas eu estava igual o povo de Israel, sem vida financeira. Deus sabia o quanto que eu precisava de uma venda. Eu não queria comprar joia, eu não queria comprar roupas novas, eu queria comprar comida, porque a gente não tinha comida. E primeira venda minha, eu não entrei em shopping, eu não entrei em concessionária, eu entrei no mercado. Ali foi o começo da minha vitória. O Senhor foi glorificado, o Senhor, Ele foi honrado, mas o medo, ele ficou para trás. O medo pode ecoar na sua vida. Diga não. Eu vou avançar com medo, sem medo, porque eu não estou só. Uma criança sozinha aqui, ó, ela não vai se jogar para lá, se o pai não estiver ali e dizer para ela: filha, filho, pula. Deus, Ele não vai mudar você de estado, de estágio.
Deus não vai colocar um degrau sobre a tua frente, sendo que Ele não vai estar com as tuas mãos para pegar na tua e dizer: filha, pode vir, eu te ajudo, eu te sustento. Gideão, vai! Os tímidos, aqui não tem tímido. Se você entrou por aquela porta com algum tipo de timidez na sua vida, já caiu por terra. Porque a presença do Senhor é muito forte aqui dentro. Se você soubesse o tremor que está em mim. Ei, não vai ter lugar de medo na sua vida, nem timidez. Ei, é ousadia. É ousadia. É espírito de ousadia. Os tímidos, um desconforto em situações sociais, medo de julgamento, preocupação com a forma com que os outros as percebem e receio de serem criticadas ou rejeitadas, insegurança, sentimento de falta de confiança em si mesmas, em suas habilidades, comportamentos de fuga, evitação, preocupação com a própria imagem. Ei, quer falar de mim? Fala. Quer julgar minha imagem? Julgue. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu vou para onde Deus me colocar. Eu falo aquilo que Deus mandar. Você acha que quando eu subo aqui por esse altar, eu estou 20 anos, vou fazer 20 anos nessa casa, não existe o tremor, não existe o frio no interior? Existe. E eu subo a si mesmo, por quê? Porque eu sei que eu posso, não, Ele pode. Eu sou capaz, não, Ele é. Eu sou grande, não, é Ele que é grande. É por isso que nós avançamos. É por isso que nós vamos conquistar. É por isso que a vitória que está preparada para mim e para você, nós vamos receber. Aleluia. Gideão, agora nós temos 10 mil corajosos. Ei, agora são 10 mil corajosos, pastor. Porque os medrosos foram embora. Os tímidos pegaram a mão na mão dos medrosos e foram junto. Você sabe, você consegue imaginar a conversa deles? Ufa, essa foi para um triz, hein? Olha, nós conseguimos escapar. Ei, os medrosos não vê a glória. Os medrosos não participam da conquista. Mas os medrosos desfrutam dos despojos. Porque muitas vezes, na nossa família, vai ter aquele que não vai ter força para lutar. E o que a gente ouve muitas vezes, que aquele que está lutando está cansado de lutar. Quantas vezes eu já ouvi assim: pastor, eu já não sei o que eu faço, continua. Porque Deus, Ele renova as forças dos que estão cansados. Jesus, Ele convida os cansados e os sobrecarregados. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados e cansados, que eu vos aliviarei. Busca o Senhor, que Deus, Ele vai, em nome de Jesus, te fortalecer. E você vai pelejar por aquele da sua casa que estão sem força, que estão desanimados, que estão sem fé. Mas a sua fé, ela tem o poder de mover montanhas. E a montanha que muitas vezes está lá na sua casa, ela vai cair por terra. Aqueles que estão aprisionados dentro da tua casa, vai cair por terra toda a prisão, toda a cadeia, todo o vício, toda a interferência maligna, ela vai sair. Ela vai sair. Aleluia. Aleluia. Não adianta ser só corajoso. O corajoso sem
preparo. Ele é afoito. O corajoso sem capacitação, ele tem coragem, mas sem preparo ele vai cometer muitos erros. Em uma guerra, nós não podemos errar, porque o inimigo ele não brinca. A Bíblia fala que o inimigo ele está ao nosso derredor, buscando aquele que ele possa tragar. Ei, não precisa de uma porta, ele precisa apenas de uma brecha. Leve o povo, Gideão, para a beira do riacho. Aqueles que se prostrarem e lamber a água como faz um cachorro, esse eu vou dizer para você: volte. Mas aqueles que se prostrarem e levarem a água com as suas mãos até a sua boca, esses permanecerão. E o número que levaram a água até a sua boca foram de apenas 300 homens. Eu preciso me capacitar, eu preciso me preparar. Sim, eu sou chamado, eu sou escolhido. Presta atenção, aqueles que querem liderar a célula, muitas vezes não lideram por medo, porque não sabem como fazer, ou muitas vezes o inimigo buzina na cabeça deles dizendo: você não vai conseguir. Se vier na escola no domingo, aprende. É capacitado, já é escolhido, vai abrir a célula e vai bombar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Os casais que estão fazendo o curso do Casados para Sempre, aqui 4 meses de curso, se eles tiverem algum problema no seu relacionamento conjugal, vai ter vitória. Por quê? Foram chamados, foram escolhidos e estão capacitados. Ei, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter um renovo na minha vida, o avivamento. Todos os irmãos que estão vindo na quinta-feira aqui, no culto de avivamento e batismo, eles estão sendo cheios da presença do Senhor, estão saindo renovados, capacitados, pronto para guerrear, para receber a vitória. Cadê você? A capacitação tem. Os escolhidos somos nós. Agora entenda, o querer é meu e seu. A nossa célula está acontecendo. A nossa célula está acontecendo. A nossa célula teve pessoas que entraram na nossa célula e falaram assim: ai pastor, eu tenho vergonha de falar assim no meio das pessoas. Eu só ouvi, igual o Senhor fez com Moisés: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. Passado umas 3 semanas, eu falei: irmã, a senhora vai ficar com a palavra. Ela falou assim: ai pastor, será que eu dou conta? Eu falei: dá, você dá conta. E deu conta. Hoje eu tenho que segurar ela, porque senão só ela que quer falar. Que bênção. Na nossa célula teve reconciliação, na nossa célula teve cura, na nossa célula teve línguas estranhas. Por quê? Porque o pastor Josanir está lá, Deise está lá. Não, Jeová está lá. Jeová está aqui. E Jeová, Ele quer estar no seu lar. Mais do que isso, Ele quer estar na sua vida. Gideão, são 300 homens só que você vai com ele na peleja. Porque os 300 eles são chamados. Sim ou não? Os 300 foram escolhidos por Deus. E eles estão capacitados, eles têm postura. Postura. Você ainda está com dúvida, Gideão? Se você tiver medo, chama um dos moços. Vai até o arraial do inimigo. Olha isso. Gideão tinha feito prova com Deus 2 vezes, sim ou não? Mas agora é Deus que está fazendo prova com Gideão. Ainda tens dúvidas? Que eu falo contigo, que eu te escolhi, Gideão, e que a vitória está preparada com você, através de você. Vai até a beira do exército inimigo. Chama um dos moços. Gideão foi e chamou um dos moços.
E eles chegaram perto da tenda do arraial dos midianitas. E quando ele chega lá, tem dois conversando. Um vira para o outro e diz assim: olha, você não sabe o que aconteceu. Ele falou: o quê? Eu tive um sonho. Que sonho que você teve? Que um pão torrado vinha rodeando ladeira abaixo e acertava o acampamento nosso e destruía tudo. Sabe por que o soldado falou sobre pão torrado? Era uma forma pejorativa de se referir a Israel, que estava empobrecido, que estava na miséria. Aí o outro ouve aquele sonho e diz: não é pão torrado, isso aí não é, a não ser a espada de Gideão. Deus vai dar a vitória para ele. A espada do Senhor está com Gideão. Ei, Deus já decretou a sua vitória até para o inferno, dizendo para a enfermidade, dizendo para o vício, dizendo para a contenda, para o espírito de separação: sai, porque a vitória eu entreguei na mão da minha filha e do meu filho. Só quem crê dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Gideão não tem mais dúvida. Gideão acreditou no seu chamado. Gideão está acreditando na palavra do Senhor. E o que Deus quer de mim e de você? Filho, filha, simplesmente creia. 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 Comece a olhar para a dificuldade e comece a enxergar ela ruir e ela cair. Comece a olhar para aquele exame que você fez e que deu vários nódulos no seu seio. Os nódulos hoje só estão no exame, porque no seu seio não tem mais nada, em nome de Jesus. Aquele casamento que estava ruindo, partindo para a separação. Ei, você vai olhar para o seu cônjuge e vai dizer assim: meu Deus do céu, eu não sabia que eu te amava tanto assim. Mas como você é linda, como você é lindo. Ei, é a glória de Deus. É a glória de Deus. Partindo para a finalização. Por que os escolhidos precisam estar preparados? Porque os escolhidos eles erram, sim ou não? Mas erram menos. Como que eu vou errar menos, pastor? Eu falei para o pastor domingo há 19 anos atrás, eu não esqueço. Eu lembro a frase dele idêntica, original, igual aos manuscritos. Falei: pastor, eu quero ser um pregador da palavra. Sabe o que ele falou para mim? Come Bíblia. Eu como Bíblia até hoje. Até hoje eu como Bíblia. Mateus 22, 29 diz. Mateus 22, 29 diz. Jesus ele disse: errais por não conhecer as Santíssimas Escrituras. Glória a Deus. Timóteo 2,15 fala. 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Quer vencer? Ouça. Quer vencer? Palavra. Palavra. E palavra. É com os 300, Senhor. É com os 300. Agora presta atenção nisso. Os 300 são chamados, são escolhidos, são capacitados e estão preparados para guerrear. Mas olha o que eles recebem para guerrear.
Geralmente, se nós vamos hoje para uma guerra, hoje no mundo que nós vivemos, nós temos que ir com uma R15, uma 380, uma .40. Pelo menos eu ia querer isso. Mas a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas sim contra principados e potestades. Ei, não tem R15, tem uma calibre 12, 2 canos, 66 tiros. A espada, a palavra, desmonta qualquer fortaleza, qualquer reino, qualquer nação, qualquer levante do inferno. Ela tem que cair diante da palavra do Senhor, porque o verbo se fez carne, e o verbo é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Entregue para eles a trombeta. Você vai para onde? Apresentação de música? É um novo grupo do coral? São os levitas? Não, é para a guerra, meu irmão. É guerra espiritual. A trombeta representa a convocação. A trombeta é o alerta. A trombeta é a manifestação divina, dizendo, marcando o fim do tempo e dando início a uma nova era. Ei, a glória, presta atenção, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Creia nisso. A glória da segunda casa será infinitamente maior do que a primeira. As experiências que nós vivemos lá atrás não se compara com as experiências que estão preparadas pelo nosso Senhor. Não se compara, não se compara, não se compara. Ei, pega as trombetas. Que mais, Gideão? Não esquece o cântaro. Cântaro? Ei, os cântaros não estavam cheios. O cântaro está vazio. O vaso precisa estar vazio. Para quê? Para ser cheio. Os escolhidos, os chamados, nunca estarão cheios de si mesmo, mas cheios da presença, cheio da palavra, cheio da unção, cheio do poder daquele que chamou e escolheu. Leve os cântaros. Que mais, Gideão? Ei, uma guerra que Deus nos convoca. Não tem como ir só com a trombeta e o cântaro. Tem que levar a tocha. Tem que ter fogo. Tem que ter fogo. A tocha, por sua vez, representa a luz do Espírito Santo, que guia e que ilumina. Mas eu quero acrescentar algo aqui. Se tiver alguém frio, a chama aquece. Pastor, e se tiver quente, incendeia. Ei, incendeia. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: que aqueles que tomam posse da palavra, aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que estão preparados e capacitados por Deus através da tua palavra, as casas poderão ser reformadas. O carro poderá ser trocado, sim. O sonho da casa própria, ele pode ser realizado. Mas mais do que isso, se quer ter vida de oração, a boca ela vai ser aberta. Se quer ser cheio do Espírito Santo, será cheio do Espírito Santo, da presença do Senhor. E se quiser ter vida no altar, a vida estará presente como um sacrifício vivo ao Deus da glória. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim em Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz
de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém consegue tirar de mim e de você aquilo que Deus determinou. Se coloque em pé em nome de Jesus. A vitória, Deus deu a vitória para Israel. Gideão foi usado e a sua vida de todo o seu povo foi transformada. A vitória chegou, a provisão chegou, a prosperidade chegou. Os que precisavam, aconteceu. Deus falou, Deus escolheu, Deus usou, Deus pelejou, Deus deu a vitória, aleluia. O povo de Israel venceu, porque Deus prometeu. E se Deus prometeu, Deus, Ele cumpre. Amém? A vitória é nossa, a vitória é sua. Aleluia, a glória é dele, a glória é para Ele, a glória está com Ele. Feche os teus olhos agora. Eu quero fazer uma pergunta para você antes de a gente entrar no louvor. Quantos aqui estão se sentindo assim com o corpo leve? Eu estou sentindo meu corpo leve. Eu quero perguntar para você. As barreiras, elas foram quebradas já. Elas estavam ruindo, já caiu. A vitória, ela já está sobre a sua vida. Mas mais do que isso, a vitória também será através da sua vida. Lembre-se, você é um escolhido, você é uma escolhida e eu sou um escolhido. Agora eu quero perguntar para você que ouviu a palavra, que está sentindo a presença do Senhor, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, mas hoje você entendeu que você precisa estar na presença do Senhor e hoje você quer fazer isso. Se você quer fazer isso, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, que eu quero orar por você, porque o Senhor está esperando você aqui. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor e hoje eu quero voltar. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se tem alguém que gostaria de reconciliar com o Senhor, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. E se você quiser entregar a sua vida para Jesus, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Essa decisão agora é sua. Só você que pode tomar essa decisão. E eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor ou entregar sua vida para o Senhor. Se tiver, a oportunidade é sua. Saia do seu lugar e vem aqui, que eu preciso orar por você. Mas é como eu disse, essa decisão é sua. Se você quiser vir, essa é a sua oportunidade de entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor. Porque se não tiver ninguém, nós vamos fazer uma outra oração. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir aqui, minha irmã. Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus ou reconciliar com o Senhor? Porque se tiver, essa oportunidade é para você. Não perca. Aproveita. Porque Deus, Ele tem vitória para entregar na sua vida, na sua casa e na sua família e através da sua vida. Como que é o nome da senhora? Como que é o nome da senhora? Elizabeth. A senhora está retornando para os caminhos do Senhor? Ou entregando sua vida para Jesus? É a primeira vez que o pessoal está tomando essa decisão de entregar a vida para Jesus? É a primeira? Está voltando, meu amigo? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida da senhora.
A senhora Elizabeth está entregando a vida para Jesus. O nosso irmão Gonçalo está voltando para a presença do Senhor. É motivo de glorificar o nome do Senhor. A senhora faz uma oração comigo? Repete comigo assim: Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados, porque eu sei que eu fui chamada e escolhida pelo Senhor. Abençoa a minha vida, a minha casa e a minha família. A vida da senhora vai ser outra, em nome de Jesus. Aonde tinha derrota, Deus vai entregar a vitória. E a senhora vai ver o quanto que Deus ele é poderoso e o quanto que Deus o ama. A senhora nunca esteve sozinha. Esse dia Deus preparou para a senhora. Amém? Deus abençoe a vida da senhora. A sua família é grande? É muito? Aumentou mais, não acredita? Sua família aumentou mais. Olha para trás. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar agora pelo irmão Gonçalo. Presta atenção. Nós vamos orar pelos dois, pelo Gonçalo que está retornando e pela vida da Elizabeth, que ela já é de Jesus. Agora você vai pedir que Deus derrame em dobro na vida deles aquilo que você está pedindo para a sua vida. E aí nós vamos fazer uma prova com o Senhor. O que vai ser a nossa semana agora? E domingo que vem nós vamos dar um testemunho, amém? Então estenda as mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, a vida do teu filho, que retorna para os teus caminhos. Em nome de Jesus eu lhe peço, firma os teus pés na tua presença, na tua casa. Que a tua palavra esteja gravada no coração dele, Senhor. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda a legalidade que foi dada no passado. Escreve uma nova história. Abençoa a vida dele, a vida da irmã Elizabeth, Senhor. Usa eles como um canal de bênção, como um instrumento precioso em tuas mãos. Que através da vida dele, almas se rendam aos teus pés. Começando com a sua casa e com a sua família e a sua parentela. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento você vai ter a oportunidade. Eu não vou chamar aqui na frente por causa do tempo. Mas Deus ele vai renovar você aí. Deus ele vai encher você aí. Deus ele vai curar você aí. Deus, o Espírito Santo vai tocar em você aí. Coloque a mão no seu coração e vamos adorar